Eu acho, e aí quando alguém fala eu acho, você simplesmente ignora toda a opinião que vem após, porque é achismo, não tem evidência sobre isso, do porquê que lá muitos alunos não fazem pesquisa. Mas a ideia é, se você analisa, por exemplo, o sistema educacional superior na Europa, é meio padronizado as universidades terem 3 anos de graduação, porque daí eles já emendam em 2 de mestrado. Aqui nós temos 5 anos de graduação em psicologia, por exemplo. Que nada justifica a graduação em psicologia no Brasil ter 5 anos, tá? Tu conseguiria Sério? facilmente formar um psicólogo no nível educacional que tem no Brasil em 3 anos, tranquilamente. Mas lá tem muito essa cultura. O cara termina a graduação em 3 anos em psicologia, migra E já aprofunda pro mais mestrado. o E aí mestrado. no mestrado você vai fazer pesquisa, você vai aprender a fazer pesquisa. Porque assim, o curso superior, muita gente às vezes reclama, tipo, mas na minha universidade, na graduação, ninguém me ensinou isso. Cara, a graduação não é feita para formar pesquisador. Então, talvez por isso. A graduação é feita para formar pessoas, formar profissionais num campo, para que eles aprendam a resolver problemas e trabalhar com aquilo. Então, basicamente, essa é a ideia da graduação. Tanto é que eu sou da opinião, às vezes um tanto quanto polêmica, concordo com o Leonardo Costa, é um pesquisador sênior aqui do Brasil, extremamente importante, concordo plenamente que TCC é uma coisa desnecessária. TCC é uma coisa inútil. Pelo menos no Brasil não faz sentido, porque as universidades não têm condições de fornecer equipamento e condições de campo adequadas para os caras realizarem pesquisas realmente relevantes. Aí tu tem um monte de acadêmico que não aprende a fazer pesquisa, porque de fato não é o papel da graduação em si, do bacharelado te formar um pesquisador. Então, cara, não aprende isso. Os orientadores em geral não têm capacidade para orientar a pesquisa. Então, quanto orientador de pesquisa não sabe qual base de dados é mais importante, não sabe como é que se conduz uma revisão sistemática, nem sabe de fato o que é uma revisão sistemática. E aí você tem um monte de aluno fazendo revisão de literatura, uma literatura porca, que nunca é pesquisa, que nunca é publicada, então não é ciência, porque é a famosa literatura cinzenta. A galera faz lá, faz de mau jeito, faz só porque tem que fazer. E aquilo aí não vira em nada. Aí o cara tem um contato horrível com a produção científica. Então a chance dele querer ir pro mestrado vai pro pau, porque o cara viu que, é uma coisa horrorosa, que ficam me cobrando, é uma pressão, é ansiedade. Que não vira nada. Não aprendi nada com isso, pra no final ser avaliado por uma banca, em que muitas vezes o cara fala, tá ruim, horroroso, na verdade poderia ter usado o autor tal, 10. Todo semestre, eu e a minha noiva, a gente assiste 1 milhão de banca inútil. Um monte de pesquisa mal conduzida. Pesquisa ruim mesmo, assim. Não é tipo extrapolação. É que, tipo, se você perguntar pro cara que fez o TCC, tu fala, irmão, tu te orgulhou do teu TCC? A resposta é não. Não. Eu tinha que fazer. Tipo, sem isso eu não posso me formar. A gente tem que mudar, então, o nosso ensino da base até o pico, velho. Porque, né... Tá cheio de profissional aí que se forma também e fala que não aprendeu porra nenhuma na faculdade. Isso é... Cara, essa é a frase mais absurda. Sabe por quê? Ontem... Meu Deus, eu já tô dando uma de Paulo Musa aqui. Eu vou citar o nome da minha mulher de novo 2 vezes. É uma frase absurda, mas acontece. Não, então... Acontece muito. Ontem a Natália me falou a seguinte frase. Olha esse vídeo aqui. E aí no vídeo tinha a seguinte frase. Hoje os analfabetos são piores. Eles sabem ler, eles sabem escrever, mas não exercem. A ideia é que quando você escuta um acadêmico na sala de aula falando com sons e risos e aplausos do tipo, porque sabe, eu estou aqui e é isso, eu tô no meu tempo, não sei de nada, mas assim, a gente se vira. Cara, a burrice se tornou aplaudida na universidade. É normal acadêmicos falarem que, tô chegando ao final da graduação e não sei de nada. Eu falei, irmão, você acabou de falar, eu sou um imbecil. E todo mundo... É isso aí. É verdade, nossa graduação foi uma merda. Eu passei 5 anos escutando coisas desatualizadas, professores que já são irrelevantes para a comunidade científica, se é que um dia foram relevantes. E aí, geralmente, quando você tem um professor que ele era muito relevante na ciência, mas aí ele vai ficando para trás, vai ficando parado e só fica dando aula... Claro, só fica dando aula. Na verdade, professor, a sigla de professor vem antes de doutor, justamente que é mais importante. Em grau de, cara, ser professor é uma honra. Embora muitos professores esqueçam desse detalhe, mas a ideia a docência é fundamental. Aí, às vezes, você tem um professor que ele era relevante, deixou de ser relevante, e ele passa a ficar
parece que puto da cara, porque ele não é mais relevante na cena, né, na comunidade acadêmica, e parece que quer descontar no aluno. Aí você tem professores que realmente são relevantes na academia, só que aí eles não querem dar aula, mas eles têm que dar aula porque é uma questão institucional. Só que, pô, o cara queria estar no laboratório pesquisando, não dando aula pra um monte de calouro. Aí parece que às vezes o cara, ele dá aula meio que lendo, tipo, eu vou embora, eu quero voltar logo pro laboratório. Aí ele dá aquela aula horrível. Eu passei por essa experiência várias vezes, com professores que são muito bons naquilo que eles realmente estudam. Só que o cara na aula parece que ele tá com uma arma na cabeça, parece que ele tá realmente entediado. Tipo, ele não tava dando a aula e a turma começou a conversar e ele pensou, para que eu vou dar aula? Não, ele entra na sala de aula já, tipo, com aquele ânimo do aula. Grande parte do meu dia, ensinar essas grandes mentes aqui que estão na minha frente. Você sabe por que disso? Eu sei. O meu chute é esse. O meu chute é, cara, eu não queria estar aqui. Cara, esse cara se importa muito mais com a sigla de doutor que a sigla de professor. Provavelmente. Muito mais. E eu vou te falar assim, a gente encontra profissionais em universidade hoje, que a hora que você chama pra conversar, pra aprender, ou vem cá, vamos trocar uma ideia com a gente aqui. Quem é você? Nossa. Qual que é seu trabalho? Isso. Qual que é seu trabalho científico? Não tem um acadêmico que não tenha relato de 3 ou mais professores que vivem à base do assédio moral. Não tem. É impossível você passar pela academia sem encontrar professores que são extremamente abusivos no sentido psicológico da coisa, entendeu? Do tipo assim, olha, eu sou superior a vocês e eu vou fazer de tudo pra que vocês percebam isso. Entendeu? E aí é aquela questão do tipo assim, questionei, entra a pergunta do vocês estão no lugar de aprender, vocês não sabem ainda. Vocês estão aqui pra aprender. Sim. Aqui dentro vocês não sabem nada. Isso é muito comum. Na verdade, não é só por isso que se você faz aí um levantamento com pós-graduandos, mestrados, pessoas que estão no mestrado, doutorado, pós-graduação em geral, tem um índice de ansiedade muito alto. Quantas universidades não abafam casos de suicídio de pós-graduandos? Então, de fato, o campo de pós-graduação ele é extremamente ansiogênico. Justamente porque muitas pessoas caem na mão de orientadores dessa forma. Né? Claro, é aquele esquema. A maçã podre, ela é sempre muito mais visada e sempre se dá muito mais atenção para esse cara do que para aquele professor que realmente é bom. Mas sabe o que é uma coisa que me deixa também muito frustrado com a academia? Professores que qualquer idiota passa na matéria dele. Sabe? Tipo, parece que a aula dele é feita pra vocês Não tinham tem que ver isso filtro daqui nenhum ali, e né? é Ele isso. só tá lá. Mas numa conversa com uma orientadora minha, ela falou uma coisa que eu fiquei, acho que 2 semanas calado. Eu via ela, não falava mais nada, porque ela falou uma coisa que eu não soube olhar pra ela e falar, velho, discordo. Eu olhei pra ela e falei, velho, é isso mesmo, acho que esses professores estão certos. Ela olhou pra mim e falou o seguinte, Felipe, sabe aquele professor rígido, intelectual, que a aula dele te desafia, que é difícil? Ele não faz de sacanagem, mas a aula dele é difícil porque ele realmente tá dando a matéria dele? Eu falo, sei. Então, não vale a pena ser esse professor. Por quê? Aí eu olhei, exato, essa foi minha cara, do tipo, tu tá de sacanagem com a minha cara. Ela falou, Felipe, São os melhores, mano. calma. Ela falou o seguinte, quando que você lembra que ele é o melhor? Quando depois de graduado, você olha pra trás e fala, o professor X, aquele cara realmente tava certo. Pô, aquele cara que me impulsionou. Aquele cara foi um exemplo mesmo. Agora eu olho pra trás e eu penso, pô, ele era rigoroso, ele era assim, mas ele tava certo. Só que quando você tá lá na posição de aluno dele, é esse cara que as pessoas vão reclamar na coordenação do programa de graduação. Esse é o cara que ele é o mais odiado. Enquanto o professor desleixado da turminha, que, tudo bem, você reprovou na prova, mas me entrega um textinho sobre o que você aprendeu na minha matéria e tudo bem. Todo mundo ama esse professor, e esse professor vai super bem nas avaliações institucionais. O cara que de fato é aquele professor acadêmico bom, não o escroto, não o assediador, o cara que ele é rigoroso. Sim. Ninguém gosta desse cara quando é aluno. Talvez aquele desvio padrão pra nós na ciência é tipo assim, ó.
95% dos pacientes nesse ensaio clínico responderam mal. Ou, mano, responderam mediano aqui no tratamento. Aí teve um cara que, pum, foi curado. O cara respondeu super bem. E um cara que morreu. Esses 2 caras são desvio padrão. Entendeu? Então, assim, a quantidade de alunos que de fato gosta desse tipo de professor, enquanto é aluno de graduação dele, são os desvio padrão. Mas isso aí não é um problema de professor a aluno, isso aí tem que ser um problema de coordenação, pô. Isso é um problema social. Eu tinha um professor muito foda na minha universidade, que ele era um filho da puta. O cara, putz, velho, era impossível o negócio, cara, ele dava aula de cálculo 2. E, mano, é um cara que eu amo de paixão, assim, Você sabe? só não gosta da mãe dele. Realmente, não, eu adoro também a mãe dele. Mas, cara, é um cara muito foda. E eu lembro que ele tinha muito problema na universidade, que todo mundo se queixava dele, mas ele tinha liberdade dentro da universidade pra ele dar aula dele. Ah, isso porque é maravilhoso. todo mundo já sabia. Sim. Ó, ele é ferrado, ele é ferrado. E todo mundo já falava, ó, mano, você estuda com esse cara que ele é ferrado. Mas todo mundo aprendia. Dava o final do semestre, mano, quem passou, aprendeu e aprendeu mesmo, pro resto da vida. Com certeza. E esse é o melhor aprendizado, pro resto da vida, velho. O meu pai, ele se graduou e se pós-graduou na universidade onde eu estudo hoje. E ele sempre conta de um professor que ele teve que no primeiro dia de aula, sabe aquela coisa do tipo, no ensino médio não me ensinaram, porque falaram que na universidade eu ia aprender, na universidade o professor fala, bom, vocês deviam ter aprendido isso aqui no ensino médio? Exatamente. Então, meu pai lembra até hoje que quando ele chegou na sala, também era uma matéria de cálculo, o professor soltou a seguinte frase, olha, existem 3 formas de resolver essa equação, eu só vou ensinar uma porque as outras 2 vocês não vão conseguir aprender. Pronto, é isso e eu vou ensinar. E ele fala que, cara, aquele maluco geral peidava na matéria do cara, era realmente difícil. E eu pude ser o desvio padrão com um professor desses, de um professor que me odiava e que eu odeio ele. A gente não se gosta, nós 2 conscientemente e de conversar falamos que não gostamos um do outro, mas teve um momento que a gente se defendeu. Não vou falar, obviamente, quem é o professor, porque seria sacanagem, mas teve um momento em que nós tínhamos ali que apresentar seminários sobre determinada questão. E o primeiro grupo foi apresentar o seu seminário e tava muito ruim. Mas assim, não é que tava ruim, tava Horrível. acientífico. Não tinha nada, era senso comum. Parece que foram na praça e perguntaram: fale-me sobre autismo. É isso. Entendeu? Tipo, é tipo tu ir na praça falar com pessoas aleatórias. Me explique sobre esquizofrenia. Entendeu? Parece que foi esse o nível. Eu lembro que terminou e o professor soltou a seguinte frase: olha, eu vou dar mais uma semana para todos vocês refazerem os seus seminários, porque assim, eu não preciso falar que o trabalho de vocês tá ruim. Eu posso fazer um experimento. Ele olhou para nós assim na sala. Alguém aí consegue dizer pra mim qualquer coisa que elas falaram no trabalho? Alguém prestou atenção em qualquer coisa? E eu pensei, filho da mãe pegou a gente. Porque geralmente quando alguém fala, alguém prestou atenção, todo mundo faz aquele, sim, sim. Mas não, ele foi o cara que ele foi lá e perguntou. E aí quando tu questiona, tu quebra. Porque aí a pessoa que tá mentindo não tem como. E ele ainda solta a seguinte frase. E olha, eles estão aqui, os seus colegas estão aqui vendo o trabalho e eles têm que manter a ética de ficar fazendo expressões faciais, fingindo que estão olhando e gostando. Cara, Mas eles usam psicologia bem, hein? E ele falou, mas isso tá horrível. Tá assim, não teve nada que se aproveitou. Ele falou, então, eu não quero nem saber como é que tá o trabalho dos outros. Vocês têm mais uma semana pra refazer isso daí. Todos vocês. As garotas saíram chorando. Chorando. E aí as garotas saíram chorando e começou aquele burburinho em grupos de WhatsApp e eu pensei, cara, as pessoas que foram querendo falar com a coordenação do curso, tipo, velho, olha esse professor falando do nosso trabalho e tal, e aí querendo que a gente refaça. E eu tive que olhar e falar, velho, eu não gosto dele. Ele não gosta de mim. Numa situação que eu tivesse, tá, alguém tentando me sacanear, ele não me defenderia. Se alguém tentasse sacanear ele, eu também não tentaria defender ele, talvez. Mas essa é que eu me senti compelido a meio que defender ele. Porque eu falei, cara, eu não tenho nem como discordar dele, pô.
eu tenho que falar que, cara, a gente tá no ensino superior. O nome diz ensino superior. Você vai ser daqui formado, apto a poder ir no conselho regional e falar: eu quero minha carteirinha aqui, meu certificado de registro, pra falar que eu sou psicólogo. Pra, independentemente se você for um carregado na graduação ou um aluno mérito, vocês dois vão ter o mesmo direito de atender pessoas em condições críticas. E, mano, parece que vocês foram como é que é aquele site cópia da Wikipedia? Deciclopédia. Parece que eles foram na Deciclopédia fazer um trabalho. Pegou um trabalho de IA, os caras. E, cara, eu não tenho como falar, concordar, não, coordenação. Eu, como aluno, que nem era meu, mas eu concordo com, tem que refazer. Não, cara, na real, tava horrível mesmo. Pô, você não quer falar o nome do cara, não? Não. Essa é uma chance de você Não, estabelecer laços com ele. Não, e um gostar do outro. Lógico que é, você tá falando bem dele. Não. Ele é realmente um cara muito, muito bom. Mais um laço. Na prática dele, ele é muito bom. Muito bom. Mas enquanto pessoa, a gente não se gosta. Entendeu? Eu sei respeitar ele no âmbito profissional. Ele é incrível. Na minha opinião, ele é incrível. Talvez por picuinha ele nunca vá falar isso de mim na vida, mas eu falo, ele é profissionalmente incrível. Né? Pô, com isso tudo que você já tem de psicologia e tal, você não consegue tirar esse bloqueio? Não. Nem perto. Tá maluco? Eu sou um zigoto. Eu sou um mero zigoto, entendeu? Eu tô nos testículos da ciência. Eu não sou nada na ciência. Então, não consigo. A ideia é que, justamente, a partir da graduação, eu não quero fazer mestrado, porque é no mestrado em que você vai aprender a fazer pesquisa, mas todo esse processo que eu trabalho e tudo aquilo que eu estou estudando eu já aprendi esse processo. Então, eu já tenho estudado como é que se conduz ensaio clínico, já tenho estudado como é que se conduz diferentes delineamentos de pesquisa e tudo mais. Já sei pensar em base de dados, já sei interpretar periódicos, já sei, no caso, papers. Então, esse processo você aprenderia no mestrado. Você aprenderia a dar aula. Eu já palestro, já dou aula. Então, todos os professores que eu tenho contato, eles falam, cara, pula direto pro doutorado, que é uma possibilidade. Tem muita gente que não sabe disso, mas você não precisa fazer pós-graduação, mestrado, doutorado. Você pode ir direto pro doutorado. E a ideia é que, pelo menos, o nosso objetivo é sair do Brasil para fazer o doutorado. Agora, em janeiro, eu vou para a Hungria, ficar uns 2 meses lá fazendo estágio num laboratório. E este ano eu serei pupilo de um pesquisador dos Estados Unidos, lá da Baylor University, justamente para também já ver se lá é um lugar bacana para fazer doutorado e tudo mais. Mas a minha ideia é fazer doutorado conduzindo ensaio clínico. Porque a minha ideia é conduzir ensaios em hipnoterapia para diferentes transtornos e coisa do gênero, porque um grande defeito no campo é justamente muito ensaio horrível, mal conduzido, enviesado, ou ensaios pequenos, enfim, conclusões absurdas. Então, tu faz um ensaio, ele foi mal desenhado, a evidência é fraca, mas lá na parte de conclusão o autor fala que é o próprio paraíso. Então, não dá para confiar nesse tipo de artigo. Então, minha ideia é ir pro doutorado conduzir ensaio clínico. Mas oportunidades aparecem. Tipo, esses dias eu estava assistindo uma palestra sobre diabetes e do nada eu pensei, pô, tá aí, ó, uma área que talvez eu gostasse de fazer pesquisa, porque fui conversar depois com o palestrante, ele falou, não, realmente a gente precisa de gente da psicologia também nessa área, lá no laboratório tem gente da psicologia, mas tem pouca, e uns caras lá na Suécia, no Instituto Karolinska, o ensaio deles agora tá testando pessoas com diabetes tipo 2, onde eles estão fazendo a cirurgia para fazer a implementação de ilhas pancreáticas no olho. Caramba, mano. Porque o olho é um lugar que tem acesso ao sistema nervoso, é bem vascularizado, e são pessoas diabéticas que a diabetes já deixou elas cegas. Então, se a cirurgia der errado, não tem como prejudicar mais aquele indivíduo. Entendeu? Então, eles estão testando para ver se você começa a tirar aquela resistência à insulina a partir dessa implementação. E eles ainda têm poucos pacientes nesse processo, que é um processo muito complexo, né? Mas, cara, é um grupo de pesquisa gigantesco, eu fiquei impressionado. E o que eu fiquei mais impressionado foi o palestrante, era um cara que ele saiu lá da universidade onde eu estudo. Então, aquele cara ali, eu fiquei, pô, tem gente que sai daqui e vence na vida. É um bom sinal. É um bom sinal.